Olá pessoal, boa noite. Tava tentando ajeitar a musiquinha aqui, mas não tá dando certo não. Vamos lá. Esperando o pessoal chegar. Xande, Michele, Dandara, Adriele, Isabela, Amanda, The Angels, Simone, Gabriela, bem-vinda a todos. Neuza, Isabela, boa noite, gente. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Meio inusitada, né? Que a gente não geralmente combina com alguns dias de antecedência, mas a gente tem essa mediunidade, né? Sente a intuição chegando e a gente precisa conversar, né? Precisa dar vazão a isso que a espiritualidade está transmitindo para a gente. E como sempre também, de forma bem espontânea, falando com simplicidade, que é a proposta do nosso perfil, é falar sobre mediunidade e espiritualidade sem dogmatismo religioso, sem sectarismo, sem ficar colocando as pessoas em rótulos, em caixinhas, né? Aqui a gente fala sobre mediunidade enquanto capacidade e aptidão natural de perceber as energias à nossa volta. Essa capacidade de comunicação com o mundo invisível. Tá bom, gente? Para quem não me conhece ainda, pelo nome eu sou o Felipe, sou o criador, administrador do portal, do Médio Iniciante, portal não, quem dera, né, portal. Do perfil Médio Iniciante, a gente está aqui no Instagram, está no Facebook, e mais recentemente a gente criou também o canal no YouTube para colocar as lives que a gente conversa aqui. Não consegui ainda produzir vídeo no formato de YouTube. Leva tempo, tem que ter uma formatação específica, vinheta e tal. E não dou conta desses trem ainda não. Melhor falar aqui com vocês ao vivo, a gente conversa, troca ideia, pergunta, a gente responde. E fica esse clima mais espontâneo mesmo. Não gosto de muita formalidade não. Tá bom? Seguinte, hoje vamos fazer a nossa prece, né? Também, inicial, vamos fazer sempre com prece, levando o nosso pensamento a Deus, pedindo a proteção, né? Dos bons espíritos. Pai de infinito amor e bondade, aqui nos reunimos em Teu santo nome, Mestre Jesus, mais uma vez, pedindo que Tuas bênçãos infinitas sejam derramadas sobre cada um de nós, aqui que falamos e as pessoas em casa que ouvem, que possamos ter boas intuições, boas inspirações, enfim, Pai, levar um pouco de consolo para todos os corações. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. E assim seja. Pronto, gente. Lembrando que hoje temos duas celebrações, né? Especiais dia 19 de abril. Primeiro, eu gosto de destacar esse santo que eu acho muito interessante a história dele. Santo Expedito. Santo Expedito é um santo da Igreja Católica, muito conhecido, né, pelo santo das causas urgentes. Quem nunca recebeu um panfletinho ou mandou fazer 1000 folhetos do Santo Expedito para alcançar uma graça urgente, né? E interessante que a história dele é que ele foi um comandante de legião lá no Império Romano, defendia o lado oriental do Império Romano, no tempo de Diocleciano, e era um general nos tempos de hoje. E ele foi perseguidor de cristão, mas foi se encantando com a forma como esse pessoal mais simples, mais humilde, se entregava ao sacrifício, ao flagelo, sem abrir mão da fé cristã. E Expedito, de repente, viu com aquilo na cabeça e ele teve uma visão. Ele estava se decidindo em abraçar o cristianismo e abraçar Jesus como exemplo, como modelo de vida. E daí ele teve um sonho, foi uma visão, isso ainda não é muito certo, que um corvo chegava para ele e dizia crá, 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 o que a gente pode interpretar como adia, deixa para depois, hoje não, toma um antes, Expedito. A Expedito negativo, ele falou hoje, né, segundo reza a lenda, pisou no danado do corvo e ali ele disse agora. Então, Expedito não mais botou para o futuro, não mais postergou a sua resolução e abraçou o cristianismo. E por conta disso foi um dos primeiros mártires, né, da Igreja Católica, por ter abraçado o cristianismo e não ter aberto mão da sua fé por conta de uma pressão política, pressão bélica, torturas, enfim, ele abraçou o cristianismo e carregou isso com ele, por isso que é das causas urgentes, porque ele não adiou a resolução de fazer a transformação dele, né? Que é muito maior do que aderir a uma religião, mas aderir a uma transformação do coração, aderir aos ensinamentos evangélicos de Jesus. Então, hoje, dia de Santo Expedito, e um salve para Santo Expedito, que quer dizer expeditos, né? Que é rápido, é ligeiro, tá bom? Mais ou menos como eu aqui para falar com vocês. Deixa eu só apertar aqui o timer para não dar surpresa.
Já até passou um pouquinho, porque a gente, de repente, dá 30 segundos, o Instagram manda a gente correr, não dá pra fazer uma prece, não dá pra cumprimentar ninguém, não dá nem dar tchau. Aí eu já botei um timer ali com 60 minutos pra gente ficar olhando aqui, um peixe, um olho no peixe, outro no gato. Então, gente, e hoje também é o dia 19 de abril, né? É o dia dos índios, dia do índio. É um tributo à cultura indígena. Como é que surgiu esse dia 19 de abril? Foi um congresso que teve em 1940, reunindo etnias da América Latina, né, especialmente do Chile e do México, e do Brasil também, e foi feita uma convenção e determinado que esse dia da convenção que eles estabeleceram seria um dia de lembrança aos povos indígenas. E hoje nós celebramos aqui no Brasil também, é uma data antiga, né, 1940 já, tempo de Getúlio Vargas, e a gente celebra o Dia do Índio, celebra a tradição indígena, que nós jamais podemos esquecer toda a contribuição para a formação da nossa cultura, da nossa língua, das nossas tradições. E até aproveitando também para dar resposta a alguns questionamentos que me fizeram no direct, naquela perguntinha que eu fiz nos stories também, por que o índio também, a gente falar de índio? Aqui, ó, tá me vendo aqui. É porque o índio representa também um dos arquétipos principais de manifestação mediúnica na Umbanda. Na Umbanda e também no Vale do Amanhecer, né, que é uma doutrina espiritualista, cristã também, mas tem toda uma ritualística própria. Então, por que esses irmãos de alta evolução moral, de alto conhecimento magístico e espiritual se apresentam dessa forma? A primeira pergunta não é por que eles se apresentam assim, é por que não se apresentariam dessa forma? Por que não se apresentar? Por que tem que ser branco? Por que tem que ser padre? Tem que ser freira? Tem que ser doutor? Por que não o elemento índio brasileiro? Não é isso? E vamos falar do arquétipo do caboclo, do índio. Até porque a criação do caboclo, eu acredito também, pela anunciação da Umbanda, que veio toda essa leva de espíritos trabalhar com essa apresentação, é porque caboclo representa a miscigenação, né, do branco com o índio, né, mas o índio não é mais o branco, é a miscigenação, é o caboclo, é a fusão dessas culturas. E assim, a primeira manifestação que se tem noticiada bem direitinho na história da religião é o anúncio da Umbanda no Brasil em 1908, em 15 de novembro de 1908, lá na Federação Espírita de Niterói, onde houve a revelação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que viria a ser aquele espírito que trouxe a Umbanda para o Brasil, Umbanda é a religião brasileira. Conta-se que um jovem chamado Zélio Fernandinho de Moraes, um rapazote de 17 anos, estava se preparando para entrar na Marinha e começou a ter o afloramento mediúnico, começou a aflorar aquela mediunidade muito ostensiva, com psicofonia, com momentos de apagar e outra personalidade substituir, falando grosso, com conhecimento diferente, com uma forma de postura diferente também. E a família preocupada, logicamente, foi buscar ajuda na ciência, foi buscar ajuda com um psiquiatra da família. Foi diagnosticado, não era transtorno mental, ficou uns dias lá, mas viu que ele era uma pessoa ajuizada, mas a manifestação era diferente. Foi buscar ajuda no padre, um bispo da família, e o bispo também tentou fazer exorcismo atrás de exorcismo, mas como que ia funcionar esse exorcismo se ele não estava endemoniado? Ele estava era aflorando a mediunidade cristã para trabalhar e ajudar as pessoas. Então levaram o jovem Zélio, os pais dele levaram ele para a Federação Espírita de Niterói a participar de uma reunião de mesa tradicional espírita. E lá a entidade começou a conversar muito sabiamente, falando pelo Zélio. O Zélio era um médium ostensivo e mecânico, né? Ele era um médium inconsciente, ele apagava a personalidade dele, a consciência, e assumia a consciência dos espíritos comunicantes. Então, ele começou a falar belíssimo, né? E o doutrinador conversando com ele e outros médios participantes daquela corrente, dizendo, não, como é que você diz que é índio brasileiro se eu vejo você na apresentação de um padre jesuíta, com aquela roupona preta, pesada, aquele chapeuzinho. Aí ele falou, não, porque em outra encarnação eu fui o padre Gabriel Malagrida. Padre esse, inclusive, que teria sido morto mesmo pela Inquisição por ter previsto um grande terremoto e, em consequência, um grande incêndio que teve em Lisboa no século XIX. Então ele foi morto na Inquisição, pelo Santo Ofício. E então, depois ele se apresentou como índio, e falando como índio, e as pessoas da reunião mediúnica, os outros membros da reunião querendo doutrinar, eles, quer dizer que eu não posso aparecer como índio aqui nessa reunião? Pois é o seguinte, pois amanhã fundarei um culto na casa do meu aparelho, criaremos a Umbandã, a manifestação do Espírito para a prática da caridade.
Lá aprenderemos com os que mais sabem, ensinaremos aos que menos sabem e a todos daremos oportunidade de trabalho. Então foi anunciado assim e ficou aquela curiosidade, achando que ia ser mais um mistificador, um espírito a ser doutrinado. E no dia seguinte, na casa de Zélio, a hora combinada, às 8 horas da noite, o espírito apareceu novamente, o seu site de encruzilhadas, e começou a realizar inúmeras curas e ajudar as pessoas, curas incríveis, porque a mediunidade, há um tempo mais distante atrás, era muito ostensiva, era muito evidente, era curas incríveis, era fenômeno de ordens físicas que abalava a compreensão comum. Então foi anunciada a Umbanda que dia 15 começou o culto lá no Rio de Janeiro, que foi se espalhando pelo Brasil afora, né? Então a Umbanda apareceu com o arquétipo do índio. Por que o índio? O índio carrega toda uma sabedoria ancestral. O índio, o conhecimento indígena é elemento de referência na cultura norte-americana, na nossa região sul-americana. O arquétipo da etnia dos povos nativos é muito forte, porque não apresenta-se só na Umbanda e em outras religiões espiritualistas o índio brasileiro, mas também o índio com aparência, com o jeito, com os saberes de índio americano, índio sul-americano. E é dessa forma. E por que a gente vai ter preconceito e vai deixar de receber, achar que é um espírito atrasado? Poxa vida, se ele escolheu para aparecer dessa forma humilde, atrasada, segundo alguns pensam, é porque de fato é para testar a nossa humildade. É para mostrar para a gente que não é só o doutor, não é só a pessoa que fala correto, que tem algo para acrescentar, para ajudar o próximo. Então, muitos desses irmãos que apresentam-se como índios hoje foram doutores da medicina, padre, freira, profissões comuns, marceneiros, cientistas, mas que resolveram apresentar dessa forma por identidade, com essa linha de trabalho, com essa forma de trabalho. O que a gente pode perguntar também? Insistindo, né? Por que vim como um índio? E por que não? Então, assim, é como se fosse uma vestimenta escolhida, sabe? Para cada função, para cada trabalho na vida, a gente não tem uma roupa própria, né? Um uniforme. Você vai para o fórum, trabalhar no fórum, um advogado, juiz, usa o terno e gravata. Né? O mecânico, ele não vai pegar a melhor roupa dele para estar mexendo com óleo de carro e ficar mexendo em motor. Ele vai botar aquela roupa surrada, ou então aquele uniformezinho que já usa. O pintor não vai pegar a roupa dele de ir pra missa, de ir pro culto, pro centro espírita, não vai pegar a roupa dele, não. Pegar aquela toda pintada, rasgada, porque sabe que aquela é adequada ao tipo de trabalho que ele realiza. Então, o índio ele se apresenta nesse arquétipo justamente porque a forma de trabalho é mais intensa. Diferentemente de um trabalho de mesa, para onde são levados pela espiritualidade amiga aqueles espíritos com alguma aptidão, capacidade para conversar, para trocar, para serem evangelizados, na Umbanda e outras religiões espiritualistas, elas às vezes vêm espíritos altamente perturbados, trevosos, antigos conhecedores de magia e não aceitam doutrinação. Por mais belo que você fale, por mais pureza no coração que você tenha para conversar com eles, ainda assim não dá conta. Tem que ser um conhecimento específico, porque os índios trabalham muito, assim como os pretos velhos, Exus e outros irmãos que têm uma roupagem diferente, trabalham muito no desmanche de magia negativa, de feitiço, trabalham com desobsessões complexas. Então, assim, a gente tem que respeitar a Umbanda da religião brasileira, e como religião brasileira eles vão aparecer como pessoas brasileiras, porque o brasileiro não é só o brasileiro urbano, não é só aquela pessoa que a gente vê na rua caminhando, mas é o brasileiro do interior, do mato, das senzalas, das ocas, da beira do mar, do barco, das ruas do subúrbio, da periferia. Então, por que não esses espíritos que querem prestar conta do seu resgate, de levar o amor, levar a caridade, levar esse conhecimento para o próximo, por que não se apresentarem dessa forma? Não é isso? Então, eu queria deixar esse registro. Eu fiz aqui umas pescas também para me ajudar aqui a falar com vocês. Assim, outra coisa. Todos eles foram espíritos humanos, sabe? É espírito humano, não são deuses, não são divindades. São espíritos humanos, assim como eu, como você, que têm uma afinidade com esse tipo de trabalho e que, no momento da vida, eles se aproximam, se inscrevem, se matriculam, né, digamos assim, numa falange, num grupo de espíritos que tem uma linha, que tem um propósito, que tem uma afinidade, uma forma de trabalhar. Então eles se apresentam sob o nome da falange. Eles não usam o nome da última encarnação, né? José Rodrigues da Silva, Maria do Rosário Sampaio, não. Usa um nome simbólico, um nome arquetípico.
sete flechas, caboclo sete flechas. Tem um monte de caboclo sete flechas. Isso significa apenas que esse espírito específico escolheu adotar esse nome para trabalhar dentro dessa forma de espiritualidade. E da mesma forma que no Espiritismo também, no Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes é uma entidade, é uma pessoa, é um espírito iluminadíssimo, que sob o comando dele tem inúmeros outros espíritos que trabalham se manifestando como Bezerra de Menezes, porque estão na mesma linha vibratória, não tem interesse, nem tem necessidade de estar se exaltando ou se colocando a mais. São todos trabalhadores da mesma seara, do mesmo grupo, né? Então, o próprio livro dos Espíritos nos anuncia isso, que tem espíritos que se apresentam sob o nome do corpo de trabalhadores daquele agrupamento. Tá certo? Deixando isso bem claro. Então pode ter um monte de caboclo pena branca, um monte de índia jurema, enfim, e cada um dentro da sua... Cada um com sua individualidade, mas adotando o uniforme daquele grupo de trabalho. Deu para entender? Beleza. Ó, Letra Espírita tá aí também. Salve, boa noite. Pois é, gente. Assim, olá, Letra Espírita. Que honra! E a gente tá falando aqui dos caboclos, desses irmãos maravilhosos que estão aqui conosco. E é caboclo, e é cabocla, e aparece como índio velho, índio novo, índio velho, índio novo, da forma como lhes convém apresentar. Então, assim, já estão aparecendo inclusive em casa espírita, aproveitando dessa sabedoria ancestral para ajudar o semelhante. Lembrando que se uma casa, onde um centro, uma casa espiritualista, o que seja, se está fazendo o mal, se está fazendo a amarração, se está vendendo os dons mediúnicos, utilizando o nome de uma entidade X ou Y, corra que é cilada, não fique nesse lugar. Porque toda religião, em princípio, ela é boa, porque a religião vem de religar, de ligação do ser humano com Deus. Aliás, nem é religar, porque a gente nunca se desliga de Deus. É uma ligação, ela fomenta a ligação nossa com o Criador, com o universo, com o nosso Pai Celestial. No momento em que e não se faz essa ligação no lugar onde você frequenta ou foi, e utilizando um nome, por exemplo, centro de Umbanda, e não se faz caridade, e se cobra por magia, e se faz feitiço, amarração, o que seja, isso não é Umbanda, isso é qualquer outra coisa, mas não é Umbanda, porque Umbanda é cristã, religião brasileira, na prática do bem e da caridade gratuita. Certo? Reforçando mais uma vez, que a Umbanda é a manifestação da caridade, do espírito para a prática da caridade. Que é diferente do que acontece no Espiritismo, para quem não conhece, porque na Umbanda o espírito incorpora, no médium, não incorpora a forma de falar, mas é uma relação de campo. O espírito comunicante, ele se aproxima do campo cáurico do médium e faz um acoplamento de chakra a chakra. E é um acoplamento muito mais potente do que se acontece dentro no reunião mediúnica, porque geralmente na mediúnica se faz nos últimos chakras, essa ligação do centro de força. Já na Umbanda é quase que no corpo todo, porque a mobilização de energias são muito grandes, são muito intensas. O desenvolvimento mediúnico também na Umbanda é diferente do Espiritismo, porque ele é muito física a aproximação desse guia, desse mentor, junto ao seu médium, ao seu aparelho. Porque esse médium vai ser capaz de fazer uma sustentação, às vezes de horas, junto com aqueles espíritos para cura. É uma doação tremenda de ectoplasma. As energias movimentadas nem sempre estão relacionadas ao chakra laríngeo, mas também dos primeiros chakras, da parte mesmo do plexo solar, do umbilical, do sexual, do básico. E é até estranho para o médium que vem do espiritismo, ou que apenas estuda, é muito estranho você começar a sentir movimentação de energias de baixo, né, dos primeiros chakras, na hora de ajudar uma pessoa, sendo que você não tem qualquer interesse sexual, não tem qualquer segundas intenções com a pessoa, mas as energias estão sendo mexidas, né, estão sendo trabalhadas. Então é uma prova muito grande para a gente de humildade, sabe, gente? Porque o preconceito vem demais pela ignorância. Essa semana eu fiz um post, joguei aí no perfil, falando porque as pessoas têm medo da Umbanda, né? Por conta disso, por conta do preconceito, da ignorância, por conta de gente mal intencionada que vende gato por lebre, que cobra por mediunidade, que faz feitiço para prejudicar o outro. A igreja diz que é demônio, os neopentecostais falam que é demônio também, que é tudo, tem aquela campanha de destruir terreiro, até como é que chama? Evangélico de traficante de Jesus, como se isso fosse possível. Estão aí destruindo. E ainda vem para os próprios meios espíritas, infelizmente, alguns mais dogmáticos, né? Não todos, que o espiritismo é maravilhoso, né? O que lasca às vezes são os espíritas.
Eu não vou falando mal não, porque eu também já fui, eu me identifico, eu estudo a doutrina, a codificação. É só para que a gente não se deixe envolver por esse orgulho intelectual, sabe, gente? Às vezes a gente vai ler a codificação e começa, por conta de ouvir dizer das pessoas mais antigas, de que tudo que não está ali não vale, não serve, não presta, é atrasado. E sem conhecer, sem ter sequer pisado no terreiro, sequer visitado um templo do Vale do Amanhecer, sem ter conhecido uma Jurema. É de ouvir dizer e acaba que a ignorância ela vai se multiplicando e a pessoa não tem como dar uma resposta mais precisa, porque nunca viu, só ouviu falar. É como se diz assim, nunca fui e não gostei. Cara, não sabe. E não é porque você foi uma vez que foi ruim que você deve achar que tudo é do mal, que tudo tá errado, tá bom? Sinta, é muita questão do sentimento, sentir se é uma verdade, se é amor, se é a entrega, se é a caridade gratuita, se o guia, se o mentor, se o médium, se a casa onde você foi te transmite essa paz de espírito, evoca o nome de Deus, o nome de Jesus e dos bons espíritos para a prática da caridade. Isso aí já é uma proteção tremenda. Kardec, no capítulo das avocações, do livro dos médios, ele sempre recomenda, na hora das avocações, evoque em nome de Deus, evoque em nome de Jesus, para você ter a segurança daquela manifestação. E é assim que a gente faz. Pede, assim, muitas vezes eu sirvo de aparelho para essas entidades, de luz, os caboclos, e eles às vezes têm uma manifestação mais estranha ali, e ele pergunta, meu filho, tu serve a quem? Aí não diz nada. Aí está identificando que aquele espírito ali não tem uma boa intenção. Como é quando ele fala Jesus, enche o coração, a lágrima desce. Não tem como enganar sentimento. A gente engana a forma. A gente se engana. Mas enganar o coração é muito difícil, gente. É muito difícil. Ainda mais quem só traz a luz pra gente, só traz o amor. Não é isso? Seguinte, quem viu o filme do Divaldo Franco, mudando de assunto agora, mas falando de afloramento mediúnico, quem viu o filme, levanta a mãozinha aí pra eu ver. Porque essa semana abriram, né, nas plataformas digitais, até no YouTube saiu, mandaram tirando também. Eu nem sei se é pirata ou não é a versão que botaram no YouTube. Mas eu vi o filme e achei fantástico, gente. Sinceramente, tem muito médico que eu conheço que tem uma certa restrição, sabe, em relação ao Divaldo Franco. Porque algumas falas que ele já teve no passado, a questão dos ideal político que ele tem atual, então muita gente já meio que escanteou o Divaldo Franco, mas a obra dele é tão maravilhosa. Aquela Mansão do Caminho é fantástica, a gente não pode não pode dizer nada não dele. Se você não concorda, fica caladinho, porque a obra fala por ele, sabe? E o filme ele serve para todo tipo de médium, né? Não é só para médium espírita, porque ali, cara, é a realidade da vida do médium, né? Lógico, ele começou muito cedo, criança, confidência, audiência, algo muito ostensivo, muito evidente. Mas serve pra gente também. Toda aquela coisa do despertar da mediunidade, da obsessão espiritual que vem no afloramento mediúnico, que é quase um padrão, uma obsessão relacionada com o afloramento. Afloramento doloroso na forma de perturbação mental, física, preconceito. Aí tem a questão do tratamento também que é doloroso. Aí o médium é sujeito a questões de vaidade, de soberba, de orgulho. Aí começa a estudar mais um pouquinho. Aí se acha o tal, cheio do conhecimento. É só ele que tem a verdade. Fora do espiritismo não há salvação. Fora da minha religião não há salvação. E pai, ele tem as quedas necessárias. Ele é machucado dentro das suas crenças, da forma de pensar. Lá para tanto ele se entrega para um trabalho caritativo, um trabalho voluntário. Então a mediunidade passa a ser algo radioso, passa a ser algo maravilhoso na vida da pessoa. Então assim, o filme exemplifica muito bem isso pra gente. Ivone de Ângela, lá no finalzinho também, ela diz, olha, teu caminho vai ser cheio de dor, teu coração vai sangrar, as pessoas não vão te reconhecer, não espere muito obrigado, gratidão, tá lá. Enfim, é aquilo que a gente escuta dos caboclos, dos pretos velhos, dos eixos, todo espírito de luz bacana que quer teu bem, que trabalha através da tua mediunidade, o que vai te dar um conselho. É o mesmo discurso consolador, é o mesmo discurso para nos proteger, nos amparar, nos dar força, para que a gente não caia. O João Berbel, que é um grande médium lá de Franca, São Paulo, trabalha com cirurgia espiritual. Tem um hospital espiritual gigantesco lá, milhares de atendimentos por mês, né? Antes dessa quarentena maluca aí. E ele disse, o médium vai cair, Dr. Fritz falando para ele, que o médium vai cair em 3 situações: vaidade, dinheiro
e sexo. 3 coisinhas que derrubam o médium. A primeira é a vaidade, né, gente? Você começa aí faz uma cura. Meu Deus. Fala belíssimo. Dá uma preleção. Meu Deus do céu, que coisa linda. Quem foi? Ai, poxa, como eu tô falando muito bonito. Meu Deus, que cura linda que eu fiz. Olha, as pessoas bateram palma pra mim. Eu tô muito importante. Olha só. Aí você fica todo cheio, todo inchado, inchada, achando que é muita coisa. Sinto informar. O médium é apenas um aparelhinho, é uma faca cega, é uma chave de fenda que não cabe direito no parafuso. O médium é apenas um instrumentozinho muito mal engembrado que a espiritualidade faz milagre para utilizar a serviço do bem. Então que o médium jamais se coloque numa situação dessa de vaidade, achar que é muita coisa, porque nós não somos nada, gente, é um farelinho. Chico Xavier, o grande Chico, ele dizia que ele não era, que não era Chico, era Cisco Xavier. Então, se Chico, que era aquela média, aquela aura gigante, que tinha mais de 10 metros, Chico tinha uma aura de 10. A nossa é curtinha aqui, não passa muitos centímetros da gente, um palmo. Chico Xavier era 10 metros. Olha só o nível desse espírito, a elevação moral. Então não é pra gente estar se achando nada, uma comunicação, psicografia, uma intuição, uma cura. Pra gente servir como bons aparelhos, tem que se colocar extremamente humilde. Porque as ofensas virão, o coração sangrará, como diz Joana de Ângeles, mas o nosso compromisso, a gente vai prestar satisfação com quem do nosso médium nato? É com quem bate palma? É com quem reclama? É com quem joga pedra na gente? Não. A gente presta conta com quem? É com Deus. A nossa programação de vida, vamos dar satisfação ao tribunal da nossa consciência e à contabilidade divina, a ninguém mais. Só nos cabe aqui praticar todo o bem possível, não é isso? E eu sei, gente, que volta e meia pergunta sobre afloramento da mediunidade. A gente viu isso no filme. Quem não viu ainda, assista. Vale muito a pena. É uma aula de como proceder, sabe? Do médium lidar com essas energias. E até um episódio de queda também. Que o Divaldo chega todo importante, vai participar do ano. Convidado para dar uma palestra em Aracaju. Né? Primeira palestra dele fora do estado, fora da Bahia. Não, eu conto ou não conto? Não vou dar spoiler, não. Pois é, eu vou dar spoiler, não. Mas enfim, tem um episódio que também ele é colocado diante de uma situação que ele é testado em sua vaidade. E assim, o médium tem uma tendência muito grande à vaidade, viu? Eu falo mesmo de experiência própria. A gente tem que ter muito cuidado, sabe, gente? Aí vem a questão também do dinheiro. Às vezes o médium escreve coisas maravilhosas, ou fala, quer começar a ganhar dinheiro com isso, a criar umas terapias inovadoras, e vai atravessando, e não sabe onde é que é médium, onde é que é terapeuta, sabe? Tem que ter tanto cuidado com isso, a gente tem que ter muita atenção. Lógico que o reiki pode ser cobrado, uma terapia maravilhosa, Theta Healing, barra de Access, ou pode ser feita essas terapias também dentro de uma casa espiritualista que permite. Porque tem muito centro espírita que não deixa porque não é doutrinário, mas deixa de fazer a caridade por uma questão de dogmatismo religioso. Mas enfim, cada casa é uma. O importante é fazer a caridade. Mas enfim, tem que ter muito cuidado com a questão do dinheiro também para não se deixar envolver, sabe? A questão da sexualidade também. Porque o obsessor é muito ladino, é muito astuto. A gente pensa que o obsessor só vem com raiva, tipo aquele da novela antiga A Viagem, ou é monstruoso, ou que seja. Cara, eles são hábeis psicólogos. Do outro lado tem mago negro, tem hipnotizador, tem espírito de todo nível, gente. E parece que tem uns grupos especializados em derrubar médium, sabe? Médium trabalhador também. Aí eles vão colocando ideia na cabeça da gente, sabe? De que a gente é importante, de que tá perdendo tempo aí, de aceitar adulação. O que mais? Cara, é muita inteligência deles. A gente tem que respeitar muito, sabe? Por isso que a gente tem que fazer um autoconhecimento profundo. Saber que pensamento é meu, quais são os meus princípios, meu caráter. Aquilo que eu estou pensando, que está chegando para mim é meu ou não é. Tem muito médiozinho novo que está aflorando. Aí vem aquele pensamento, ninguém gosta de mim. Eu não tenho jeito. Eu sou um peso para as pessoas. Aí, lógico, a pessoa, o indivíduo já carrega consigo traumas dessa ou de outras vidas que favorecem a manifestação de um transtorno psiquiátrico. Mas
muito dos sintomas, dos efeitos dessa obsessão são provocados, são acentuados, são majorados pelo efeito do obsessor ou de obsessores. Então, a tarefa mediúnica é muito difícil, especialmente no começo, no afloramento, especialmente nos médios de cura, nos médios de umbanda. Isso vem muito forte para mexer, para maltratar, sabe? A gente entra em estado depressivo, ou quer se mutilar, ou quer se matar, ou se isolar de todo mundo. E esses pensamentos invasivos vêm também. Então tem que ter muito cuidado, buscar ajuda psiquiátrica, psicólogo. E associado com ajuda espiritual também. Porque, gente, é uma coisa que a espiritualidade me disse hoje, né? Hoje à tarde eu estava refletindo e disseram assim, filho, porque teve um atrito assim, de ideias com o pessoal que a gente conhece, que são espíritas mesmo daqueles bem dogmáticos que não abrem, sabe? Então fecha com Kardec ali e tudo que vier por fora não tá certo, tá errado, é mistificação, é obsessão, que seja. Aí eles me explicaram o seguinte, filho, quando você tem uma apendicite, que é aquela crise grave, né, que estoura, que dá uma infecção grave, você vai ao hospital, o que você faz? Você passa por um procedimento cirúrgico. Não é assim que acontece? O médico, o pronto-socorro, ele não vai te dar só uma dipirona e mandar você voltar para casa. Mesma coisa é o que a gente passa nos tratamentos obsessivos. A gente não. Quem está num estado desse agudo de obsessão, com ideações suicidas ou com depressão profunda, é necessário também como se fosse uma cirurgia espiritual, digamos assim. Você não vai dar só fazer uma leitura do evangelho e achar que a pessoa está curada. Ou mandar ela assistir uma palestra e entender que ela já está livre daquela obsessão e que a culpa é dela por não ter ainda desenvolvido todo o aparato moral necessário e evangélico para se centrar como médium. Muitas vezes é necessário que haja uma intervenção cirúrgica. Como no apêndice. O apêndice eu não vou tratar de apêndice numa clínica, no consultório, marcado para daqui a 3 meses a consulta. Apêndice eu vou para o pronto-socorro para pedir ajuda para eu ficar bem. É assim que acontece. Eu vou ficar com dor porque eu vou ter que tomar uma dipirona a cada 8 horas e voltar para casa. Não, porque ali se eu não me tratar eu morro. É assim, se eu não passar por um atendimento complexo, que é uma cirurgia, eu vou me lascar, eu vou adoecer, eu vou morrer, eu vou me mutilar, eu vou me destruir. Então, existem terapias, existem tratamentos espirituais que não se conscrevem apenas dentro da metodologia espírita. A metodologia usada na Umbanda e no Vale, por exemplo, que eu posso falar mais um pouquinho, é um tratamento de choque mesmo. A pessoa está altamente contaminada por fluidos densificados, fluidos negativos, até o void tem muitas vezes colado na pessoa, manifestando ideias fixas, porque o ovoide ele fica colado e fica meio que fazendo aquela simbiose com a vítima e fica transmitindo pensamentos, a pessoa entra naquela ciranda de pensamento negativo, que se você não tem um tratamento de choque, né, uma desobsessão complexa diante da complexidade dessa doença, a pessoa não aguenta não, gente. Infelizmente eu sinto dizer que só palestra não resolve obsessão complexa. Só leitura do evangelho não resolve. O que acontece? Tem que fazer, logicamente, é fundamental reforma íntima. Sem reforma íntima você pode ter um tratamento maravilhoso, mas você adoece de novo, atrai uma multidão de obsessores. Reforma íntima, tem que estudar codificação, livro dos espíritos, livro dos médios, as obras de André Luiz, é fundamental para o médico estudar. E paralelo a isso, a gente tem que ir no pronto-socorro, não tem que levar no pronto-socorro, na emergência, para a pessoa respirar, para a pessoa não enlouquecer. Eu sei o que é isso, eu passei por isso, eu sou uma pessoa ansiosa e tive crise de ansiedade junto com a obsessão espiritual. Não quero saber como é isso, ou quem já está vivendo isso sabe como é doloroso, como é ruim. E a família não sabe. Às vezes julga, é frescura, é drama, é falta de Deus no coração. E em vez de ajudar, o médium mais se afunda naquele sofrimento solitário, porque ele não entende, as pessoas à volta, que a princípio era para ajudar, não entende também. Então o médium que está sofrendo, passando por uma fase dessa, precisa de carinho, precisa de amparo, precisa de entendimento, de compreensão. Você não precisa nem saber de mediunidade, não, mas dê carinho, dê amor e permita que esse médium faça as terapias necessárias para se desvencilhar desses fluidos negativos, da mediunidade aflorando. Não é? Então é muito sério. Como podemos... Vamos começar com pergunta agora? Já falei, já venci aqui minha pesca, meu índice, meu sumário. E agora vamos lá com pergunta, né? Quem fez pergunta lá pra frente, gente, volta a fazer de novo aqui pra eu poder ler, que senão fica capaz de eu fazer uma barbeiragem aqui e me perder. Joyce, como podemos saber se somos médium de cura? Curando. A resposta é besta, né, gente?
né, é o seguinte, me perguntaram isso hoje, inclusive. A mediunidade de cura, o que, que ela é? É a capacidade que o médium tem, um médium que é um magnetizador natural, de aliviar sintomas físicos, espirituais, mentais de determinada pessoa. Então, o médium de cura, ele naturalmente, ele é supersaturado de fluido vital, desse princípio vital, que ele pode oferecer, que ele pode doar, como uma transfusão de sangue. A gente tem muito sangue, doa sangue, depois recupera de novo e fica bem, com saúde. O médium de cura, ele doa. Entendeu? Ele doa fluido, ele doa de si, ele é um magnetizador. E, a princípio, ele pode ser só um curador, pelo magnetismo próprio dele. Mas se ele é um médium de cura, então ele recebe assistência de espíritos curadores que vão potencializar 10 vezes, 100 vezes mais aquela capacidade ínfima que ele já tem. Então, uma coisa é o magnetizador, outra coisa é o médium curador. O magnetizador, o passista, ele pode estar lá transmitindo os próprios fluidos. Mas quando existe a assistência de um espírito curador, ele vai potencializar a cura para que a pessoa, às vezes, tenha curas incríveis, maravilhosas. Mas lembrando que quem cura não somos nós, quem cura é Jesus, é a permissão divina que faculta o merecimento de cada criatura, viu, gente? Que o passe é maravilhoso, mas o passe ele não é 100% eficaz em 100% das vezes, né? Porque depende o quê? Da moralidade do caráter do médium, da quantidade de fluido, do princípio vital que o médium dispõe, da saúde dele, depende do merecimento do paciente, depende do grau de adoecimento daquele paciente que está recebendo. Então a própria questão da cura é muito variável, que a gente não se engane achando que fica chateado por não ter curado. Não, gente, cada um tem um merecimento, tem um livre-arbítrio, tem um karma. Às vezes você não é essas Coca-Cola toda como médico curador. Então assim, é se colocar como instrumento humilde, não se coloque como um mega médium. É humilde, Pai, seja feita a tua vontade, que eu sirvo como instrumento maleável a tua santa mão, as tuas santas mãos. É assim que a gente se coloca. Ao que vier de cura é lindo, você ama, você quer se doar mais, você quer contribuir pela cura das pessoas. É maravilhoso. A sensação de utilidade para o mundo é fora de série. Então o médico se identifica assim. O médico de cura geralmente aflora com dor, com sofrimento, com cobrança. Sabe quando você vai conversar com aquela amiga tá ruim, tá batida, e essa amiga depois fica boazinha depois de conversar com você, e você tá arrasado, tá cansado, tá triste, muda o humor. Então isso já é um indício de mediunidade de cura, porque a pessoa sai curada de uma conversa contigo. Não é isso? Não precisa nem botar a mãozinha na cabeça dela, mas ela já sai curada, entendeu? Então isso você já tem indício, mas só vai ser uma mediunidade de cura mesmo com o nomezão completo da coisa quando você dedica essa mediunidade para ajudar o próximo dentro de uma casa, dentro de um trabalho específico, protegido, amparado, num grupo sério. Aí a tua mediunidade de cura vai estar sendo mesmo posta em ação, tá bom? Joyce, você poderia colocar fixado, minha filha, não sei mexer aqui nesse negócio direito não, eu tenho que pegar um tutorial, ainda estou bem burrinho, os cabelos brancos aqui já denotando aqui a dificuldade do cidadão, né? Agradeço a Deus por ter aprendido a mexer nesse Instagram, porque senão eu ia ficar só no Facebook igual meu pai, minhas tias, não é assim? O Instagram é de jovens e o Facebook é o pessoal mais, né? Pois é, não sei fixar ainda não, mas vou pesquisar, viu? Eu vou aprender essas ferramentas tudinho aqui do Instagram. Queria até usar duas câmeras, aqui uma aqui, outra do lado aqui, pra gente jogar no formato do YouTube, mas por enquanto, né, vamos fazendo dessa forma mesmo. Vocês abstraiam minha cara aqui, a minha inépcia para lidar com a tecnologia. E vão perguntando o que é que eu vou respondendo, tá bom? O Pedro... Devo muito ao Vale do Amanhecer e às obras da codificação. Muito bom, Pedro. Eu nunca fui no Vale do Amanhecer. Aqui tem também na minha cidade, não, na cidade vizinha tem. Mas eu não conheço propriamente. Eu leio porque eu leio. Eu gosto de estudar sobre mediunidade, eu gosto de estudar sobre as religiões. Mas eu posso falar com mais propriedade do Espiritismo e da Umbanda. Até porque a nossa proposta é universalista, sabe? Eu sou universalista, eu procuro beber das melhores fontes pra gente não se fechar, sabe? Porque quando a gente se fecha em dogma, você exclui muita coisa que está em volta, você exclui até pessoas. E antes de ser espírita, umbandista, universalista, eu sou cristão. Eu sou devoto do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, se aquilo que eu estou trabalhando não contempla o ensinamento de Jesus, o amor, o perdão, o amparo, não me serve. Eu tenho que abrir mais essa bolha para caber o amor de Jesus. Então, assim, eu boto Jesus na frente o tempo todo, sabe, gente? Jesus é meu guia, minha referência. Então, ele é maior do que qualquer doutrina, ele é maior do que qualquer religião, ele é maior do que qualquer livro. Jesus é o cara, é top, eu amo. Meu Deus do céu, é minha referência. Então, com Jesus eu não erro, não tem erro, sabe? Ele é a chave interpretativa de tudo quanto é religião, no meu entender, certo? Então, Kardec é maravilhoso, Zé Fernandino, Caboclo das Sete Encruzilhadas, Pai Seta Branca, mas Jesus de Nazaré é minha referência, meu modelo, eu vou com Jesus.
Maior do que qualquer doutrina é Jesus. Tanto que ele nunca escreveu um livro, né? As pessoas foram divulgando à medida que para cada religião, para cada agrupamento, para cada situação foram adaptando o cristianismo. Mas eu vou com Jesus, sabe, gente? E com ensinamentos que completam esse amor maior de Jesus. Aí não tem erro com Jesus, não tem erro. Eu não erro, eu não escorrego. Porque eu sei que eu estou parado nas forças dele no amor. E aprendendo, né? Lógico, eu sou bem fraquinho ainda, bem caldo de bila, como diz aqui no Ceará. Caldo de bola de gude. Você vai fazer um caldo com bola de gude, não tem substância, né? Não dá pra nada. Eu sou um caldinho de bila. Nesse aspecto, tô aprendendo muito, mas eu quero aprender. O negócio é que eu sou teimoso. Eu quero imitar quem faz as coisas certas, sabe? Quero aprender. Vamos perguntar. A Vilma Gomes pergunta: o Zé Pilinto trabalha com 2 linhas, o que você diz sobre ele? Olha só, o Zé Pilinto é um espírito muito polêmico, né? O que a gente vê falando, eu fui no terreiro acolá, o Zé Pilinto mandou matar um animal. Aí eu fui no terreiro acolá, o Zé Pilinto isso, aquilo. E mostrando a imagem do Zé Pilinto como um espírito atrasado, ligado a baixa magia. Mas é o seguinte, tem muito espírito que se apresenta com um nome simbólico de uma falange de espíritos trabalhadores, que de fato não é daquela falange. Eles usam o nome por uma questão de soberba, de vaidade, para dizer que tem poder, para dizer que é importante. O Zé Pilinta mesmo é um espírito que a história dele está relacionada com a Jurema, lá ali da Paraíba, de Pernambuco. Era um espírito que uma pessoa que foi morar no Rio de Janeiro, morreu lá, era malandro, vivia nas ruas, era muito bom, mas também lidava com as injustiças. É meio que um arquétipo, sabe? É uma representação, é um símbolo. Zé Pilintra. Então o Zé Pilintra é um espírito que trabalha com cura, com desmanche de magia, com desobsessão pesada. Ele é um espírito que ele tem o gingado dele, ele tem o jogo de cintura que permite com que ele visite várias linhas vibratórias. Ele trabalha nas forças dos pretos velhos, nas forças de Exu, nas forças dos malandros. Para quem é espírita acha muito estranho, né, gente, ouvir Exu, ouvir malandro. As perguntas que vocês se fazem, os questionamentos, o segmento de achar estranho, eu também achava demais antes de conhecer, de estudar. Por isso que é bom despedir preconceito, sabe? A gente tira o preconceito e vai estudar. Vamos ler, vamos pesquisar, vamos conversar com quem é dessa vertente, com quem é médio de incorporação num guia desse, para saber as sensações, para saber o que ele diz a respeito, entendeu? Então, além de malandro, é um arquétipo, não quer dizer que esse espírito é ladrão, é traficante, é bandido, não. É uma forma de mostrar aquele que vence as adversidades, aquela pessoa que tem jogo de cintura, aquele que é oprimido, mas trabalha pela justiça para ajudar o próximo. É aquele amigão, sabe? Porque às vezes você pensa no guia, aquele longe espírito de luz, que a gente fica todo encandeado quando olha para ele. Já o espírito que apresenta um arquétipo do malandro, ele vem como um chapa, um amigo, um brother. Aquele cara que tá do teu lado, pô, meu irmão, sai dessa, larga disso, vamos subir, a vida é mais, tu é lindo, a vida é boa, confia em Jesus, tem fé, sabe? Aquele parceirão, aquele amigão assim, de ombro, sabe? Aquela amiga que você bota a mão no pescoço e vai chorar junta. Então é muito disso, dos espíritos que estão mais terra a terra, que compreendem as nossas dores humanas, sabe? Porque a gente não vai virar santo de uma hora para outra, não vai virar anjo. Tem a gradação, tem as etapas. Então a cada nova série, vem um professor diferente, vem uma graduação diferente, assim a gente vai trilhando devagarzinho, um passo de cada vez. A gente não vai logo com Francisco de Assis, com Santo Agostinho, São Vicente de Paulo. Não, começa com o Zé Pilintra aqui, depois você vai passando para outro espírito, Dr. Bezerra, você vai granjeando o respeito dos bons espíritos pela caridade que faz, pela tua humildade, pelo serviço, pelo perdão das ofensas, e assim a gente vai crescendo. Não adianta ler um monte de livro, decorar a codificação e você é orgulhoso. E você se acha o sabedor e aquele outro está errado, entendeu? A gente tem que respeitar a diferença dos outros, é prova de humildade. Tá na dúvida? Olha para Jesus. Jesus, ele brigava por religião? Não brigava. Jesus perguntava qual era a religião da pessoa? Não perguntava. Ele perguntava se a pessoa era ladrão, era prostituta, era traidor, era publicano. Não, ele ajudava. Não era assim? Ele jantou na casa do publicano. Ele ajudou a moça que ia ser apedrejada. Ele salvou a vida do servo do centurião, que estava morrendo, o dominador, né? Aquele que dominava e escravizava o povo judeu. Então vamos imitar Jesus. Na dúvida, imite Jesus. Na dúvida é com Jesus que eu vou. Viu, gente? Aí não tem erro. Não tem erro. Aí o Vando querido, Felipe aqui tinha objetos caindo direto, mas agora acalmou, deu uma parada. Que tu diz? Eu pergunto o que tu diz, o que tu fez para eles pararem de bulir nas tuas coisas, Vando? Parar de mexer nos livros, mexer nas portas.
É o seguinte, vocês são dois médicos, né? Você e sua esposa, a Gilmara também é médico, efeito físico, médio de cura. E uma vez que vocês estão se evangelizando, fazendo evangelho no lar, esses irmãos que provocam efeito, né, mais físico, eles vão se evangelizando também, vão vendo o exemplo de vocês, vão vendo que vocês estão mais harmonizados em casa, eles vão ouvindo a palavra de Jesus, vão ouvindo as pregações evangélicas. Então, eles não vão mais utilizando essa forma, sabe, manifestação mais física, mais para chamar atenção. Eles veem que a coisa é séria, que vocês estão fazendo reforma íntima. Então esse efeito para chamar atenção diminui. Como diminuiu as mesas girantes, né, no tempo de Kardec. Hoje em dia você não vai para o centro espírita para ver mesa rodopiando, indo para um lado para o outro, se batendo nas paredes, mesa subindo. Você não vê, porque o aspecto moral é mais relevante do que o efeito físico, certo? Esse efeito físico de fenômeno. Lembrando que mediunidade de cura é efeito físico também, mas não é aquele fenômeno para chamar atenção e despertar, né, as pessoas. Vem para trabalhar mais a questão íntima da reforma, da moralidade, você receber uma cura, você se sente embevecido, sabendo que tem um Deus que cuida de ti, sabendo que acontece milagre, que a ajuda do céu existe, a imortalidade da alma. Uma cura espiritual, para quem recebe, é algo muito valioso, porque você passa a entender essa conexão, que o invisível existe, que você faz parte do mundo maior. A cirurgia espiritual, a princípio, né, tem uns mais ortodoxos que não, para que cirurgia espiritual tem que tratar é a moralidade. Sim, gente, mas o efeito de uma cirurgia espiritual em quem nunca tinha pensado nisso é tremendo. A pessoa passa a renovar valores, sentimentos, passa a ter uma visão diferente da vida, uma visão mais grata, né? Passa a mudar o comportamento, se torna mais calmo. Então, muitas vezes, uma cura milagrosa, né, assim, uma cura dessa é muito mais efetiva em alguns casos do que simplesmente uma preleção, uma palestra, uma fala ou um passo de imposição de mãos. Porque Deus é maravilhoso e misericordioso. Ele estabelece várias escolas no caminho da vida. São vários tipos de hospitais por especialidades que ele dispõe aqui na Terra a nosso favor. Então não podemos restringir e limitar a nossa fé à nossa fé. Temos que abraçar a humanidade inteira, entendendo como Jesus fazia. De novo, imitando Jesus. Não tem outro caminho. Não é fora da religião X ou Y que tem a salvação. É fora do amor, da caridade. Tá bom? Mais pergunta, meu povo. Cadê as perguntas? Daniela, importante é ter fé e amor no coração. E fazer também por onde? Fazer caridade, viu, Daniela? Porque só ter fé, rezar. Não, a gente tem que arregaçar as mangas e ajudar, sabe? Agora que tem muita gente que tá desempregada, tá passando fome, é saber quem é ajudar com mantimento, é uma palavra amiga, muita gente com a cabecinha meio desajustada por conta da quarentena, do isolamento social, faz uma videochamada, acha graça, brinca com essa pessoa, sabe? A gente tem que a caridade ativa, a caridade é o amor em ação, é o amor posto à prova, né? Não é simplesmente aquela fé contida, aquela fé só para você. Então é fé e amor, que é esse amor em ação, em expansividade, certo? E aí, o que mais? Não fizerem pergunta aqui, eu vou parar, viu? Então eu faço questão de falar muito desse universalismo para vocês por conta disso mesmo, porque a gente, às vezes por uma questão de não gostar muito de ler, ou ter preguiça, a gente a tendência é assinar um canal, né, ou ler alguns livros que só diz a mesma coisa. Assim, a gente é assim. Questão de política também. Não, eu só vou seguir canal, só vou seguir perfil daqueles que falam aquilo que eu gosto, aquilo que eu penso, aquilo que eu concordo, né? Então, muitas vezes a gente vai seguir, vai acompanhar, vai assinar canal só daquilo que a gente está acostumado. Aí de repente tem um mundo gigantesco aqui fora de aprendizado e você se limita porque tem aquela visão fechada, monocromática num só tema. Então é importantíssimo a gente, sabe, expandir a nossa consciência. Fica na tua religião, na tua forma de ver, mas observa com carinho as outras manifestações, vê como são ricas. Eu tinha meus preconceitos, né, até conhecer algumas denominações. Tem coisa, gente, ele não pode fechar a porta não. Ele não pode dizer, isso não existe, sem sequer averiguar, investigar. Tem tanta coisa acontecendo aí no astral. A amiga minha Samara que o diga, que está aqui acompanhando. É tanta coisa. E engraçado, né, Samara, que a gente não tem com quem conversar com todo mundo, não. Tem coisas que passam no nosso íntimo, experiências que nos acontecem, espirituais, que a gente guarda, né? Não, vou fulano. O que tu acha disso aqui? Uma pessoa que você conhece, você confia. Rapaz, não sei o que.
Aí você tem e chega e conversa. Não dá para ir rasgar tudo para todo mundo não, gente. Jesus já falava pra gente, ó, Jesus de novo. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Olhe quem tem olho de ver. Não dê pérola aos porcos, não dê coisas santas aos cães. Então a gente não pode estar dando nossa alma, nosso sentimento, nossas verdades para quem não entende, para quem vai chafurdar, para quem vai enlamear. Algo que é inato nosso, que é natural, que é puro, que é uma curiosidade inerente do ser humano. Então, assim, vamos conversar com quem tem esse carinho, sabe? Com quem tem esse ouvido de ouvir. Né, Samara? Ela diz de como os espíritos trabalham. Nunca vi uma fala assim sobre o Zé Pilintra. Cara, é isso aí. A minha antena mediúnica tá ligada aqui e eu fico. Cara, seja feita a tua vontade, meu Deus. Eu sou só um instrumento. Eu sou um aparelhinho muito mal equilibrado, muito mal sintonizado. Mas eu tô aqui, entendeu? Eu me coloco. O que vem, graças a Deus. Aí outra coisa importante aqui. Não é. Duvidem de tudo que eu falo, viu? Não acredite assim de cara, não. Eu tô falando aqui, mas vocês vão pesquisar. Viu? Vão na codificação, vão no livro dos médios. Ah, meu, eu tenho preguiça de ler livro dos médios, livro dos espíritos tão chato. Estude, leia. Quer ser médio bobinho? Quer ser médio mistificado? Quer ser subjugado? Quer ficar indo com as pessoas falando algumas coisas e você acreditando porque não conhece a profundidade do ensinamento? Tem que estudar, tem que ler, tem que buscar fonte segura no YouTube também. Google tem um monte de coisa, tem, cara, cada barbaridade também. Procure fonte segura, se informe com quem já estuda. Ou falando, eu quero saber matéria tal, eu vou com quem? Agora, eu quero estudar Jung, né? O psiquiatra. Aí eu perguntei para psicólogo, pergunto para psiquiatra para orientar qual livro que eu vou, qual artigo. Eu não vou pegar qualquer texto do YouTube ou do Google e achar que Jung é aquilo lá, entendeu? Eu vou buscar em fontes confiáveis, assim que a gente começa o estudo. É como também querer estudar a espiritualidade. Felipe, eu começo por onde? Eu tô lendo um livro tal, do autor tal, um romance. Bicho, meu filho, vai na fonte primeiro, constrói teu saber na base. Quando vai construir a casa, você não faz logo as paredes, bota janela, bota teto, não. Você faz o que primeiro? Você faz a fundação. Você cava, faz o gabarito para marcar onde é que vai ficar quarto, onde é que vai ficar as esquinas. Você vai botar pedra, cimento, vai bater, vai ter aterro aqui, aterro acolá. Você tem que fazer a base, a fundação sólida para que essa casa não caia. A semente tem que ser plantada num solo fértil, não na pedra que vai queimar, nem num espinho que vai ser sufocado. Estude a codificação espírita, é fundamental estudar a codificação. Viu? Então comece a ler obras tradicionais e depois vão acrescentando outras para ir casando. Aí não, eu sou mais sensível a essa doutrina, a essa filosofia. Então pega a base e construa as paredes com base em outra filosofia que você acredita. Ah, mas eu acho bonita essa aqui também. Pois faça um quartinho colorido, adaptado aqui para esse tipo. E assim você vai construindo seus saberes. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem necessidade evolutiva de conhecimento próprio, né? É difícil você ficar numa caixinha quando tua cabeça tá explodindo, né? Você tá buscando conhecimento e você, não, só tá certo é isso aqui. Não, fora daqui tá errado. Aí, poxa, é chato, né? Vamos procurar, né? Devagarzinho, com calma, se orientar com quem tem um pouco mais de experiência, mais caminho na estrada. Eu tinha um preconceito com eles e com Exu. Pois é, Exu também, né? É bem controverso. Não, Exu, pois é. Tá toda casa espiritual já tem Exu. Até nos tempos budistas tem Exu. Tava estudando aqui sobre o budismo.